Fala pessoal, Bruno Prado aqui, e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um problema que por muito tempo atrapalhou a minha vida, e eu posso até admitir para você que está me vendo aqui agora que até hoje eu estou trabalhando para simplesmente eliminar isso, para que eu consiga ser a pessoa que eu realmente nasci para ser, de uma forma muito leve em todas as áreas da minha vida. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre medo do julgamento. Se de alguma forma você percebe que isso também te gera problemas e prejuízos na sua vida, fica até o final desse vídeo comigo, porque eu vou te passar algumas dicas que vão te ajudar a quebrar esse padrão, fazendo com que você realmente assuma o controle e coloque para fora tudo aquilo de melhor que você tem. Pessoal, não tem como a gente falar sobre o medo do julgamento sem antes entender o que de verdade é isso, tá? O medo do julgamento, ele te atrapalha em todas as áreas da sua vida. Ele te atrapalha nos seus relacionamentos, profissionalmente, financeiramente, em relação à tua família, em relação aos seus amigos, a tudo aquilo que você faz. E talvez você não se dê conta ainda dos prejuízos que isso gera também. O medo do julgamento, ele está muito ligado à baixa autoestima. Vamos falar um pouquinho de autoestima, tá? Como o próprio nome diz, autoestima. É a forma como você se vê, é a forma como você se estima. Se você tem uma baixa autoestima, por consequência, você se coloca para baixo. Você duvida do seu potencial, você não se sente bom o bastante, você se questiona, você se compara o tempo inteiro. E se a sua autoestima é boa, ou seja, ela é alta, você acredita no seu potencial, você acredita que você é capaz de fazer tudo aquilo que você tiver vontade e colocar como uma prioridade na sua vida, você se preocupa cada vez menos com a opinião das outras pessoas sobre você, porque você simplesmente se garante independente daquilo que você faça. Um dos grandes problemas do medo do julgamento é que as pessoas simplesmente não se dão conta dos prejuízos que ele gera na vida delas. Por exemplo, fazer um vídeo como esse. Você conseguir, tendo medo do julgamento, medo da opinião das outras pessoas sobre você, fazer um vídeo num parque, como eu estou fazendo aqui agora, ou ainda fazer um vídeo num shopping, fazer um vídeo num restaurante, ou qualquer que seja o lugar que você esteja, que tenha muitas pessoas próximas a você? Provavelmente não, porque você vai ficar pensando, será que as pessoas vão ficar olhando para mim? Será que elas vão me achar bobo fazendo esse vídeo? Será que esse vídeo vai ficar bom assim? Será que a iluminação tá legal? Será que o áudio tá legal? Ou seja, você começa a inventar um monte de desculpa para simplesmente sair daquele lugar. E na verdade essas desculpas são proteções que a sua mente cria para evitar que isso tenha um peso sobre você, que você se machuque e se magoe. Mas daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre isso melhor, tá? Uma outra questão muito interessante é em relação à área profissional. Se você é uma pessoa que busca crescer, que busca se desenvolver dentro de uma grande empresa, você precisa destravar esse tipo de padrão, porque provavelmente cedo ou tarde vai ter um peso sobre você e vai te atrapalhar também. Imagina que você quer, quem sabe, alcançar um cargo de gerência, um cargo, né, que você tenha várias pessoas abaixo de você para gerir, para cuidar, para uma equipe para treinar. Você precisa estar desenvolto, você precisa estar solto, você precisa acreditar em si mesmo, ter confiança para poder passar isso para uma outra pessoa. Então, se você tem medo de se expor, você tem medo de fazer uma apresentação, você tem medo de vender um produto, ou você tem medo de qualquer outra situação na frente de outras pessoas, é bem provável que você não consiga evoluir. Claro, essa sua promoção simplesmente nunca sai. E talvez agora você esteja se perguntando, mas Bruno, de onde vem o medo do julgamento? Pessoal, uma frase que eu digo muito aqui em praticamente todos os vídeos aqui do canal é que a nossa mente só reconhece aquilo que ela já conhece. Então, para você ter medo do julgamento, é bem provável que você já tenha se sentido julgado de alguma forma negativa. Só que entendendo que uma criança não nasce com medo do julgamento. Por exemplo, desde pequenininho, um bebezinho, quando ele está com vontade de chorar, ele fica pensando, eu não vou chorar não, porque as outras pessoas vão me julgar se eu estiver chorando, elas vão me achar que eu sou um bebezinho muito mimado. É bem provável que isso não aconteça. Se ela tem vontade de chorar, ela simplesmente chora. Um outro exemplo muito engraçado é, sabe quando tem uma criança e do lado dela tem uma pessoa, um adulto, sai mosquito, e você simplesmente pergunta, o tio é bonito ou ele é feio? Se a criança acha ele feio, o que ela diz? Ele é feio. Ela não tá preocupada com o julgamento ou preocupado, eu vou chatear o tio se eu disser que ele é feio. Não, ela simplesmente pensa, sente e coloca pra fora. Então a gente entende que nós não nascemos preocupados com a opinião das outras pessoas sobre nós. Então, se a gente não nasce, a gente desenvolve isso no decorrer da nossa vida por questões que a gente teve acesso. Eu já vou te explicar como isso funciona. Por exemplo, imagine a seguinte história. Uma confraternização de família, um monte de parente, um monte de amigos junto, quando de repente o pequenininho com 3 anos chega no pai e começa a chamar a atenção dele para brincar. E ele começa, papai, vamos brincar? E o pai, no meio de uma conversa super empolgado com os amigos, tomando uma cervejinha, comendo uma carninha, ele fala, filho, só um pouquinho, eu tô só terminando o negócio aqui, a gente já brinca. E o menino continua insistindo, papai, vamos brincar. E o pai começa, filho, só um pouquinho, o pai tá conversando, a hora que eu terminar eu te chamo. Papai. Chega uma hora, aquele pai perde a paciência e simplesmente estoura com aquela criança e diz, pera,
Eu já te falei que daqui a pouquinho a gente brinca. Eu tô conversando agora. A criança fica chateada, fica sentida, começa a chorar e vai pro quarto dela. O que aconteceu? Ela foi de alguma forma reprimida na frente das outras pessoas. Aí uma outra situação, pequenininho na escola também, foi fazer uma apresentaçãozinha na cartolina, todo fofo, assim, com a cartolina atrás, falando de alguma coisa de biologia, quando de repente a cartolina dele caiu no chão e todas as crianças riram dele. Mais uma vez ele se sentiu julgado. Uma outra cena, uma vez ele estava com os amiguinhos na hora do intervalo, com seus 6, 7 anos de idade, e um dia ele disse para um amiguinho dele que gostava de uma menininha, que achava ela bonita. Aí esse amiguinho foi lá na frente dessa menina, no momento do recreio, no qual ela tinha várias pessoas junto dela, e falou: "O fulano falou que acha você bonita, hahaha." O que aconteceu? Mais uma vez, ele foi constrangido, se sentiu de alguma forma pressionado na frente das outras pessoas. Isso foi sendo de alguma forma reforçado no decorrer da vida dele. Aconteceu no trabalho, aconteceu na faculdade, aconteceu na frente da família, em vários outros motivos. Chega num ponto da vida que é como se a mente entendesse que aquilo é ruim para ele e ela cria um padrão. A partir daquele padrão começa a surgir os sintomas e os comportamentos para proteger e evitar que ele passe aquilo de novo. Então, todas as vezes que ele tiver a oportunidade de se expor na frente das outras pessoas, a mente dele vai entender: opa, perigo, perigo, perigo. Vamos evitar que isso aconteça porque algo de ruim vai acontecer. E ela começa a gerar sintoma, ela começa a gerar padrão e comportamento. Ele começa a se sentir mal, ele começa a se sentir agoniado, ele começa a ter aquele aperto no peito, muitas vezes uma ansiedade para evitar que aquilo aconteça. E o que acontece? Nada, ele não vai lá, ele não faz a apresentação, ele não se expõe, ele não chega na menina que ele estava interessado. Tudo isso por uma proteção que a mente criou para evitar que mais uma vez ele se frustre, se magoe e se machuque. Agora que você já sabe os prejuízos que isso gera na sua vida e de onde vem esse problema, talvez você tenha se questionado também: e se eu conseguir me libertar desse medo do julgamento das outras pessoas? Como vai ser a minha vida? A sua vida vai ser simplesmente incrível. Você vai conseguir prosperar profissionalmente, financeiramente, você vai conseguir prosperar dentro dos seus relacionamentos, você vai ter amizades melhores que vão valorizar você, porque a partir do momento que você tira esse medo do julgamento, você assume o controle se sentindo a pessoa que você nasceu para ser, uma pessoa segura de si, uma pessoa confiante, uma pessoa com autoestima. Então, sendo essa pessoa, é bem provável que você cedo ou tarde acabe sendo escolhido para ter um cargo de chefia, um cargo de confiança dentro da empresa que você trabalha. É bem provável que você consiga se relacionar melhor com as pessoas, porque é cientificamente comprovado que as mulheres, os homens, ou seja, as pessoas no geral, elas preferem estar perto de pessoas que passem segurança, que passem confiança. E por mais que você muitas vezes tente disfarçar se mostrando ou se vendendo uma pessoa que você não é, cedo ou tarde, essa capa, essa máscara acaba caindo e as pessoas vão descobrir de verdade quem você é, e muitas vezes você vai atrair pessoas para sua vida que não te fazem bem, muitas vezes você vai se relacionar com pessoas que não vão te dar valor porque nem você mesmo ou você mesma se valoriza. E você sabe que a nossa mente só é capaz de reconhecer aquilo que ela já conhece, atraindo pessoas que reforcem padrões já existentes dentro de mim. Então uma pessoa segura, uma pessoa confiante se desenvolve em tudo aquilo que ela faz porque ela acredita que ela consegue e ela faz com que as coisas realmente aconteçam. E agora que você entendeu tudo isso, talvez você esteja se perguntando: ok, Bruno, mas como é que eu faço para resolver? Como é que eu faço para me tornar uma pessoa que não tem medo da opinião das outras pessoas, que se liberta do julgamento? Vamos lá, eu trouxe algumas dicas bem interessantes, bem legais, que você precisa aplicar para que isso simplesmente se resolva. A primeira delas, você precisa se colocar diante destas situações que te geram esse desconforto. Por que isso acontece? A tua mente, ela tem uma programação dizendo que você pode se dar mal, que algo de ruim pode acontecer se você se coloca nessas situações, certo? Então, por que eu estou dizendo para você se colocar nessas situações? Para mostrar para sua mente que nada de ruim vai acontecer. Então, quando você tiver a oportunidade de se expor, seja fazendo uma live para ninguém no Instagram, seja fazendo uma live para muitas pessoas, seja fazendo uma apresentação no teu trabalho, seja fazendo uma apresentação para as pessoas próximas a você, para os seus parentes, amigos, sua esposa, seu esposo, namorado, isso vai mostrando para sua mente a cada reforço positivo que nada de ruim vai acontecer. Então você vai lá e apresenta alguma coisa, um produto, uma marca, um negócio, e você se sente confortável. Por mais que no começo seja difícil, te gera todos aqueles sintomas, te gera aqueles desconfortos, você percebe que não foi tão ruim assim. Aí você tem uma segunda oportunidade, vai lá e faz de novo. E o que acontece? Nada de ruim.
e uma terceira, e uma quarta, e uma quinta, e assim sucessivamente, até que você vai mostrando para você que nada de ruim acontece, mostrando para sua mente que você pode continuar fazendo aquilo sem problema algum. Aí você vai desconstruindo aqueles hábitos antigos que até então te faziam muito mal, construindo hábitos positivos, reforçando esse padrão de situações que você tem a oportunidade de se expor sem medo e sem problema de que nada aconteça. Dica número 2, busque entender de onde vieram esses padrões que hoje te atrapalham tanto. Você já percebeu nesse vídeo que a gente não nasce dessa forma, a gente não nasce com medo das outras pessoas, com medo da opinião dos outros sobre a gente. Então a gente desenvolve isso em algum momento, em alguma parte da nossa vida. Então se a gente desenvolve, você precisa entender quando foi e onde foi que eu aprendi a me sentir dessa forma negativa. E como é que eu faço isso, Bruno? Já vou te dizer. Você busca autoconhecimento lendo um livro, você busca autoconhecimento assistindo um vídeo como esse que te proporciona ter insights, ter ideias, reflexões sobre a sua vida, sobre a sua infância, juventude, tudo que você passou até no dia de hoje. Você adquire autoconhecimento fazendo um treinamento de forte impacto emocional, que você tem a oportunidade de expressar aquilo que você sente, de expressar aquilo que você pensa, de expressar as coisas que muitas vezes estão guardadas lá dentro da sua mente há tanto tempo e você simplesmente nunca conseguiu colocar para fora, porque você se tornou uma pessoa inibida por questões vividas lá atrás. Então, você pode adquirir autoconhecimento de diversas formas. E mesmo assim, se você não conseguir trazer de onde vieram essas informações, você pode buscar a ajuda de uma pessoa. Você pode buscar a ajuda de um profissional para te guiar dentro de um processo que te ajude a entender de onde essas questões vieram, a ressignificar, ou seja, dar significados diferentes para essas coisas, fazendo com que essas crenças não sejam mais crenças limitantes e, ao contrário, tornem-se crenças possibilitadoras, mostrando para você que sim, você é capaz de fazer tudo aquilo que você bem entender, independente do que você tenha vivido, porque mais importante do que todos os seus objetivos e metas conquistadas é a tua jornada. Foi ela que te trouxe até aqui, foi ela que te permitiu criar a base, criar a casca para conquistar coisas que você conquistou, independente de muito ou pouco, de grande ou pequeno. É tudo isso que você fez, é tudo isso que você viveu que vai te levar adiante. Mas e aí, me diz, quantas vezes o medo do julgamento já atrapalhou você, já te incomodou, já te gerou prejuízos? Em qual área da sua vida? Escreve aqui abaixo nos comentários para mim. Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido para você. E se fez, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com pelo menos 1, 2 amigos, não te custa nada e você me ajuda muito a fazer com que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.